Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e este é o nosso culto de doutrina. Nós vamos dar início ao nosso culto clamando ao Senhor e eu te convido, se você tiver possibilidade, de ficar de pé para fazermos esta oração inicial. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Nos apresentamos, Senhor, como pobres e necessitados, porque de nós mesmos nós nada temos. E precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nós, para nos limpar, para nos dar comunhão uns com os outros e com o Senhor, para que assim este culto seja agradável a Ti e que os ensinos dessa noite façam parte da nossa edificação espiritual. Nós clamamos assim, Senhor, pelo sangue e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que se colocaram de pé podem se assentar. Nós teremos agora um louvor. Logo em seguida ao louvor, você vai acompanhar, vai participar do Conversas Bíblicas. Vamos louvar o Senhor. Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi libertação. Alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus. Quero então te adorar, pois em comunhão estou e minha alma te exaltar. Aleluia, eu te dou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que participam conosco, as nossas terças-feiras aqui sobre Conversas Bíblicas. Nós estamos nesse mês de outubro falando, o mês da reforma religiosa do século XVI, nós estamos falando, o nosso tema é a reforma religiosa. Nós estamos aqui novamente com os nossos pastores aqui, pastor Alexandre Brasil, membro do Conselho Presbiteral, Gilson também, que é membro do Conselho e é o âncora da EBD,
o nosso diretor de TV aqui, Edson Ian, pastor Edson Ian. Nós estamos aqui nesse mês de outubro aqui trazendo isso tudo para os irmãos. Só no último programa nós estávamos falando sobre os pré-reformadores, fizemos porque é tanta coisa, né, que às vezes a gente tem que resumir. E algum complemento daquele Edson para que nós vamos fazer uma ponte entre esses pré-reformadores para entrar aqui com prática, assim, com mais, agora diretamente na reforma religiosa mesmo, ali do século XVI. Pai Senhor, pastor Amadeu, Pai Senhor a todos. Eu queria só voltar um pouquinho, né, retroceder um pouquinho aqui, porque a gente fala bastante de alguns personagens que foram importantes para a reforma e pré-reformadores, chamados pré-reformadores, né? Mas eu queria só voltar lá que em 1054, no cisma da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa, ali teve um ponto muito importante, a iconoplastia. Ou seja, os ortodoxos, eles colocaram isso como um ponto muito forte, não adorar imagens e voltar a igreja a forma, né, de viver primitiva dos primeiros cristãos. Aí os valdenses, já em 1176, lá com Pedro Valdo, isso em Lyon, lá na França, ele se converte, era um homem rico. E o que ele faz? Ele colocou uma capa de viver na pobreza, né? Ele dividiu toda a herança dele, deu a metade para a esposa e metade dividiu para os pobres e passou a viver de uma forma simples. E ele passa então a pregar, ele tem uma experiência com o Senhor, ele passa a evangelizar. E daí é claro que aconteceu já ali, o bispo de Lyon chamou ele para prestar conta, o que está dizendo, e proibiu ele por ele não ter uma formação eclesiástica. E aí excomungou ele. Com essa excomunhão do Pedro Valdo e dos valdenses, houve uma perseguição e martírio de muitos cristãos que haviam se convertido ali por causa disso. Aí nós temos lá o John Wycliffe, né, lá em 1384, era um professor da universidade lá em Oxford. E uma coisa, o Pedro Valdo, ele já pagou, ele tinha dinheiro, ele pagou para traduzir a Bíblia para aquela comunidade dele lá, então para traduzir uma parte da Bíblia, ele começou esse propósito. Já o John Wycliffe, já na Inglaterra, em 1384, né, ele professor universitário, ele também começou a tradução da Bíblia para o inglês. O Wycliffe, a morte dele foi dentro de uma igreja, ele estava lá numa hora de oração e lá ele teve um ataque e morreu 3 dias depois, né? E ele gerou alguns discípulos, podemos dizer assim, como o John Hus, que é um que a gente fala bastante, né? Que foi lá na Tchecoslováquia. E esse John Hus, ele foi queimado. E quando ele estava sendo queimado, ele cantou um hino, né? um hino de Davi, e ele dizia assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então foram homens notáveis, homens que deram as suas vidas, e antes, né, de entrar propriamente a reforma, esses homens, eles foram importantes, não negaram a fé. Amém. Isso é muito importante porque os irmãos estão assistindo e estão vendo que houve um preparo, né? De forma... A história descreve isso muito bem, né? A reforma, ela praticamente veio caminhando para esse acontecimento, não é, Gilson? Realmente teve até fatores, os principais fatores foram exatamente esses contados pelo pastor Edson, relacionado aquilo que estava na mente já dos chamados pré-reformadores, né? Aquilo que eles defenderam e que mais tarde veio a facilitar, então, no caso de Lutero, a proclamação, vamos dizer assim, da reforma
no século XVI. Mas claro também que existiram outros fatores que favoreceram a reforma religiosa. Um deles foi de um caráter assim mais universal, porque coincidiu que quando em 1453 houve a queda de Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente, ali o que acontece? Os sábios que tinham ali a cultura do Império anterior não quiseram continuar dentro do Império para assessorar o novo Império e conseguiram fugir para a Europa. Nessa fuga desses sábios ali para a Europa, eles levaram toda a cultura que eles tinham dos gregos, a filosofia, a música, a arte. E quando isso chegou na Europa, a Europa estava já mergulhada no chamado obscurantismo da Idade Média. Aquilo foi uma luz que brilhou para os europeus e, portanto, houve um despertamento para isso, para letras, para a cultura, para a literatura, para a música, o que favoreceu aquele grande movimento na história chamado de Renascimento. Aí isso aconteceu exatamente após a queda de Constantinopla, em 1453. Acontece que quando isso ocorreu, que já foi até o ano, vamos dizer assim, 1517, quando Lutero afixou as teses na Catedral de Wittenberg, a Europa já estava despertada pela leitura, pela arte e favorecido com o fato de que, bem antes da queda de Constantinopla, em 1439, houve ali a invenção da imprensa por Gutenberg na Alemanha, por sinal na Alemanha. Então as pessoas já estavam nos dias que Lutero afixou as teses na Catedral de Wittenberg, a respeito das 95 teses, de protesto, por isso foi chamado protestante. Ali o mundo de então na Europa já estava ávido por leitura e a imprensa já estava divulgando as leituras, os livros e as folhas, os jornais. E aí isso favoreceu, então, a divulgação da Bíblia. Por isso, quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, por sinal, era na Europa o idioma falado, os dialetos alemães, eram os idiomas falados na Europa. E isso, então, favoreceu muito a leitura da Bíblia na Europa nesse período. Agora Gilson, um fator importante para trazer aqui para vocês. Na verdade, Lutero, ele era um monge, ele era musicista, professor de filosofia, ele tinha uma experiência, a biografia dele fala da experiência dele, fugindo de uma tempestade, ele fez um voto e tal, tem uma biografia desse tipo. Na verdade, Lutero não pensava em sair da Igreja Católica, é por isso que eles são chamados de reformadores. Isso, exatamente. Ele queria reformar a Igreja, ele não tinha, até porque a Igreja dominava o mundo naquela época, era um domínio incrível. Ele não tinha nem condição de se opor ao poder religioso que era a Igreja naquela época. Agora, outros fatores, por exemplo, o Papa nessa época era Leão X, né? Leão X, era o Papa Leão X. E o Leão, por exemplo, o Leão, ele parece que, não sei se ele era muito atuante, mas ele tinha um grupo que atuava, e aquele cardeal Tetzel. John Tetzel. Isso foi no período, chamado de venda de indulgências. Porque na verdade a revolta toda foram por causa dos indultos papais. Isso. Sim. O Lutero, porque você comprava a sua salvação. Isso, através de um indulto, que era uma bula, assinada pelo Papa. Então a pessoa que adquiria aquela bula tinha já o perdão dos pecados. E a frase de Tetzel era inclusive essa, à medida que as vossas moedas tilintarem no fundo do cofre, os vossos pecados serão perdoados. Então era o que acontecia naquele período. E o que é interessante também é que nesse período de Lutero, todas as 95 teses afixadas por Lutero na Catedral de Wittenberg, que é um assunto que nós vamos ver logo a seguir, elas eram baseadas em princípios já defendidos pelos pré-reformadores. Isso. Então, o caso de Wycliffe, por exemplo, que ele dizia que a Bíblia era a única autoridade e não a tradição. E muitos outros também já defendiam essas ideias, E Lutero vai vir num momento que, coincidência ou não na história, exatamente 100 anos depois que João Hus morreu. João Hus foi queimado,
ele foi condenado a morrer na fogueira pelo concílio de Constança, né? Constança em Praga, né? E então, o que acontece? Lutero, então, já tinha esse respaldo desses pré-reformadores, no caso, inclusive, de João Hus. Teve Jerônimo de Savonarola também, na Itália, em Florença, na Itália, que já foi depois, inclusive, de João Hus. Então, esses pré-reformadores, eles se somaram àquilo que aconteceu na Reforma. Teria talvez um outro aspecto fundamental para a gente falar também, é que agora entra um aspecto que é muito mais profético, né? É que estava profetizado pelo Senhor Jesus que um homem iria achar o tesouro. O tesouro estava escondido, né? Então ele vai ser achado exatamente por um homem, conforme ali a parábola do Senhor Jesus contou. Isso é bom, os irmãos que estão ouvindo, porque eu sempre também disse a mesma coisa. Se não fosse Lutero, seria outro qualquer. Né? Seria, Deus tinha um projeto, havia um plano traçado ali, né? Porque, tanto é que na carta à igreja de Sardes, porque a reforma é exatamente na igreja de Sardes, né? Com a parábola do tesouro escondido, como você bem colocou aí. Se não fosse Lutero, seria outro. Tal. Agora, Alexandre, as 95 teses, quer dizer, claro que Lutero, ele veio trabalhando isso, para você chegar e defender 95 teses, quer dizer, isso leva tempo. Quer dizer, ele trabalhou essas 95 teses que era uma forma de... Ele fundamentou... Na verdade é o seguinte, a oposição. Tudo foi muito bem fundamentado. Ele não simplesmente, me revoltei contra isso, não. Quando Lutero, no início, quando Lutero começou a venda de indulgência por Tetzel, naquele período, aquilo espantou Lutero. E a princípio ele pensava que que Tetzel estaria acima da autoridade papal, que o próprio Leão X não estaria tão ciente daquilo que ele estava fazendo. Então ele queria esclarecer ao Papa que aquilo que estava ocorrendo não era correto e ele teria esse dever. Ele não sabia, lógico, talvez na inocência dele, que aquilo aí já estava tudo bem elaborado. Quando o que motivou Lutero daquilo foi uma ação do Espírito Santo. Porque quando ele estava em Roma, em penitência, veio nele aquele texto bíblico que diz: o justo viverá da fé. E aquilo fez um efeito. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus fez um efeito na alma dele. Ele entendeu realmente o que significa o justo viverá da fé. Se viverá da fé, ou seja, não é das obras. Com isso aí, ele começou a movimentar aquilo que estava na Bíblia, na palavra, e aquilo que estava na tradição romana. Ele viu que havia uma incompatibilidade em seguir a Bíblia, a palavra de Deus, e em seguir a tradição romana. Ele disse: eu tenho que escolher um ou escolher outro. Ele vai naquilo ali, ele dentro com os elementos que começam a correr históricos, ele elabora as teses. Dentro da seção 95, é claro que nós nem vamos deter nelas, mas tem 4 teses que são fundamentais, que são pilares. Eu diria que as 95 teses, eu já li sobre as 95 teses, mas parece que há muita repetição de teses. Elas, na verdade, elas convergem para 4. Isso. O que ele diz quando se fala no protestantismo, daquilo que os que são protestantes, eles, pela fundamentação da palavra, é a supremacia da fé sobre as obras. Efésios 2:8. É a fé. O justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele fundamenta isso. Ele vê a total incompatibilidade de tentar substituir a fé pelas obras. Quando se falava das indulgências, ou seja, aquele que tinha um poder aquisitivo, aquele que tinha as riquezas na mão, pelo poderio da posição dele, ele teria condições melhor do que o pobre de alcançar a salvação, porque ele tinha poder monetário para isso, para comprar as indulgências, e até, curiosamente, até pecados futuros eram perdoados antecipadamente. Se ele pretendia cometer um pecado, ele já pagava com antecipação, tinha bula, cometia aquele erro, mas ele já estava previamente perdoado daquilo. Isso é incompatível com a fé. A fé não compartilha com esse tipo de coisa. Então ele fundamenta na tese, ele fundamenta uma tese, vamos dizer, se ele defender nessa tese,
ele fundamenta várias vezes a Igreja Católica que diz o seguinte: renuncia a isso. Ele diz: eu não posso renunciar a isso. Ele está muito bem fundamentado na palavra de Deus. Ele falava sobre o sacerdócio universal do crente, aquele que combatia a estrutura da Igreja Romana. Quando as pessoas iam ao sacerdote e confessavam a ele os seus pecados, e tudo aquilo que havia confissão auricular, ele tinha a informação daquilo que era na intimidade das pessoas. E isso aí era de fundamental importância da organização da Igreja Romana, que tinha um controle das informações. Temos até um jargão que diz: aquele que detém a informação detém o poder. Toda a informação estava dentro da igreja através disso aí. Quando ele combate isso não apenas altera o circuito da fé romana, mas principalmente a estrutura, porque ela se fundamenta para ter o domínio e o controle das nações europeias, que não tinha a unidade que tem hoje. E outra, que é essa, encontra Jesus como o único mediador, ou seja, não existe, haviam vários mediadores, havia a medianeira, tantos outros que a Igreja Romana acrescia fora da palavra, fora da Bíblia, que a Bíblia não tem essa autorização. Então, entre o dogma romano, entre a tradição romana, que tem vários mediadores, a Bíblia estabelece há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Percebe-se que a tese de Lutero era muito bem defendida, muito bem fundamentada. Não era uma tese assim, de um convencimento aleatório ou de uma experiência mística. Não, era perfeitamente fundamentado. E aquilo que, como ele teve essa experiência, qual o outro fundamento da reforma protestante das teses? É o livre exame das Escrituras. Aquilo que estava restrito aos sacerdotes, ao sacerdote romano, aos cardeais, aqueles que são os clérigos, que tinham exclusividade de ler a Bíblia, isso aí não, é transmitido a todos, é o livre exame da Escritura. Você não importa se você é clérigo ou não, você pode ler a Bíblia e você ter nas suas mãos e entender aquilo que está escrito ali. E é a supremacia dela sobre a tradição. Então ela não pode ser usada para... A tradição não pode superar a Bíblia. São fundamentos que até hoje permeiam a nossa fé. Ela é toda fundamentada nisso. Nós não temos outro... Única regra de fé. Única regra de fé. Nós temos... É o movimento que marcou... todas as igrejas evangélicas hoje tem esse fundamento. Coloca dentro dos seus... Por isso quando você fala defender uma tese, vou defender uma tese. A tese de Lutero estava muito bem fundamentada. Ele tinha argumentos, fundamentos e base teológica, base bíblica daquilo que era a palavra de Deus. Aí não tinha como combater contra a palavra. Aí ficou muito difícil. Né, Aliás, diga-se de passagem que aquelas 95 teses afixadas por Lutero lá na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, elas na verdade eram um protesto. Daí o nome protestante. O nome protestante surgiu em função desse protesto. Você falou lá sobre como é que a sociedade da época, como é que Deus sempre preparou o mundo para o projeto dele. Você vê quando Alexandre o Grande conquista o mundo, ele helenizou o mundo, o Novo Testamento foi escrito em grego, uma língua que todo mundo conhecia. Ele universalizou um idioma de maneira que todos podiam compreender. O Senhor permitiu na época lá, tanto os movimentos políticos como movimentos culturais, que foi o Renascimento. Sem o Renascimento, seria impossível você conseguir transmitir as informações da reforma. E até mesmo o descobrimento do Novo Mundo, tudo isso, ou seja, o Evangelho saiu da Europa e entrou no Novo Mundo, e foi descoberto. O Senhor preparou as coisas no tempo certo, no momento zelo certo, de Deus pela palavra, o cuidado né? dele do que foi. Há certas coisas que são misteriosas, né? Isso é próprio do projeto dele, né? Projeto extraordinário. E eu creio que essa tese aqui do Lutero, né, o livre exame das Escrituras, eu creio que ele pensou lá no Pedro Valdo e nos valdenses, né? Porque a excomunhão deles lá foi justamente porque eles foram excomungados, né? João Valdo foi excomungado e isso causou a morte de muitos valdenses, porque lá o bispo excomungou ele dizendo assim, que vocês não têm formação eclesiástica para pregar a Bíblia, para falar, para usar livremente a Bíblia. Então, isso causou essa perseguição e aqui Lutero vem e taxa a livre exame das Escrituras por todos. Um outro detalhe aqui também
eu vejo que aquilo que o pastor Alexandre falou aqui, o Tetzel, eu creio que ele aprimorou. Na bula do Papa lá havia um item lá que era a simonia. A simonia era comum comprar cargos, né? E eu vejo que aqui a indulgência ele foi um aprimoramento desse item da bula, né? Agora não vai só comprar cargos aqui na terra, vai comprar lugar no céu, perdão de pecado até aqui, perdão de pecado futuro, a coisa foi aprimorada, Sofisticando, né? Sofisticação. Agora os irmãos que estão... Vou fazer nós estamos quase no final, mais um minuto, não fazer uma ponte aqui para voltar para o próximo programa, para entrar num assunto importante. Os irmãos que estão assistindo viram o seguinte, todo esse acontecimento. Agora vamos fazer no próximo programa uma linha, eu, Edson, vocês aqui, Alexandre e Gilson. A igreja, porque na verdade a reforma religiosa, o Espírito Santo, vamos falar nisso no próximo programa, o centro da reforma era a fé, né? A fé, não é isso? Você falou bem. Supremacia da fé. Da fé. Então, o centro da reforma era a fé. Então, o que é que nós vamos ver agora de interessante, profético, por causa das 7 cartas? Lá em Pérgamo, quando a igreja ela se mistura com o Estado, e o Estado era pagão, quer dizer, o paganismo introduziu o culto idólatra dentro do cristianismo, a fé ela se descaracterizou ali. Por isso que ela entra em Tiatira com aquela expressão, né? Uma medida de fermento levedou... 3 medidas de farinha. Nas 3 medidas de farinha, leveda toda a massa. Quais são as 3 medidas? As 3 primeiras igrejas. Éfeso, Esmirna e Tiatira. E Pérgamo. E Pérgamo. Então você tem Éfeso, a doutrina que nasce em Éfeso, a igreja que é perseguida. Éfeso, a doutrina do Pai, Esmirna, o corpo que é o Filho, né? E Pérgamo, a fé do Espírito Santo. Então essas 3 medidas vem Tiatira. Ali, só para nós vamos continuar no próximo, ali a fé, ela descaracteriza. Né? O tesouro foi escondido ali, a palavra foi sepultada, né, nos mosteiros e tal. E nós então vamos falar no próximo programa então sobre esse resgate da fé através da reforma. É o assunto do nosso próximo programa na próxima semana. A paz do senhor Alexandre, Paz do Senhor. A paz do Gilson, Senhor. Edson, Vai, Senhor. até terça com o nosso próximo programa. A paz do senhor a todos. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão
Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, pela palavra revelada, pela doutrina a qual nós temos acesso todos os dias, em especial nesse dia, através do programa Conversas Bíblicas. O nosso culto está chegando ao fim. Eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos em gratidão ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos por mais este culto, por mais estes ensinos, Senhor, pela Tua palavra que é maravilhosa e não cessa, Senhor, através da qual o Senhor não cessa de se revelar a nós. Te louvamos, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o Teu amor tem sido maior e tem nos sustentado, tem nos alimentado através da Tua palavra. Te louvamos por tudo e entregamos a Ti o nosso culto e a nossa adoração, pedindo para que a Tua palavra seja o nosso escudo, seja a nossa base e que possa acrescentar a fé aos nossos corações através da palavra do Senhor. Pedimos assim a Tua bênção e em Teu nome nós agora dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Os irmãos que se colocaram de pé podem se assentar. Ainda alguns avisos que são relativos aos nossos QR Codes e o nosso 0800. Em primeiro lugar, nós temos um QR Code que está sendo apresentado na sua tela para você que está fora do Brasil. Algum tipo de atendimento que você necessite, você pode escanear esse QR Code e você será redirecionado para um atendimento específico. Agora está na sua tela um QR Code para você que está aqui no Brasil e que quer compartilhar uma experiência conosco. Você pode também apontar a câmera do seu celular e clicar no link que você será redirecionado para preencher um formulário e compartilhar a sua experiência. Por fim, está na sua tela o 0800, onde nós temos pastores 24 horas por dia, todos os dias da semana, apostos para te atender, para orar por você, para conversar com você, orar pela sua família, prestar uma assistência espiritual que lhe seja necessária. Nós estamos à sua disposição e será um prazer te atender. Sendo assim, nós encerramos assim aqui este culto com a paz do Senhor Jesus.